na tentativa de manter os ricos afastados dos sertanejos que procuravam amparo na cidade grande devido à seca, locais para o aprisionamento de flagelados foram criados. No estado do Ceará, a exemplo da Alemanha, houve também um campo de concentração. Na Alemanha, era para matar os judeus. No Ceará, o povo do sertão. Os campos de concentração parecem uma realidade distante do que vivemos atualmente. No entanto, há mais de 80 anos, essa situação aconteceu em solo cearense. Apesar do nome remeter aos campos nazistas na Alemanha, o que aconteceu no Ceará foi consequência da seca que assolava o estado em 1930 e antecedeu os alemães. Exatamente em 1932, a situação do povo piorou com a falta das chuvas, comida, trabalho, e os retirantes chegavam à capital Fortaleza, vindo de todos os cantos do Ceará, na esperança de encontrar uma solução para escapar da falta de chuva no sertão. Os jornais da época chamavam a atenção para o clima alarmante com o grande desembarque dos flagelados. Era comum na época o comportamento dos retirantes, como invasões a trens e indícios de revoltas. Eles estavam desesperados e famintos. Com isso, criou-se a imagem de homens e mulheres que poderiam se tornar ameaçadores entre as classes dominantes de Fortaleza, surgindo então o hábito de temer aquelas pessoas. As famílias ficavam espalhadas pelas cidades do interior, mas a partir de 1930 o rumo certo era Fortaleza. As elites então começavam a conclamar na imprensa, tanto em Fortaleza como em Sobral e no Cariri, para a formação desses campos de concentração. E as providências foram logo tomadas na construção desses espaços. Mas é claro que as pessoas não iriam voluntariamente para tais campos, e a propaganda do governo era outra. A construção desses locais se inseria na política de obras contra a seca. A proposta do projeto era salvar os flagelados, oferecendo comida e assistência médica, mas mantendo-os longe da capital. O problema é que no Brasil nada acontece como está no papel. O que ocorreu foi que essas pessoas ficaram amontoadas e sem nenhum tipo de assistência. Foram construídos ao todo 7 campos de concentração no Ceará, distribuídos em lugares estratégicos para garantir o encurralamento do maior número de retirantes, sendo 2 em Fortaleza e outros em Ipu, Quixeramobim, Senador Pompeu, São Mateus e Crato. De acordo com estatísticas oficiais da época, pouco mais de um mês após a abertura dos campos, os espaços somavam 73.918 aprisionados, entre mulheres, homens, idosos e crianças. Esses campos ficavam estrategicamente próximos às vias férreas, porque o sertanejo se deslocava de trem. Quando eles desciam nas estações, eram encaminhados para tais campos. Lá, eles ficavam em confinamento, eram vigiados e não podiam sair sem autorização. Os que saíam eram considerados fugitivos e a ocorrência era registrada na delegacia. Às vezes havia um número de 5.000 pessoas confinadas em um espaço projetado para 2.000. E é claro, com isso aconteceu o inevitável. Muitas doenças, epidemias e o número de mortes diárias era grande. Sobreviventes da época relatam que morria tanta gente que o cemitério improvisado não dava de conta, e muitos eram enterrados em pé, com as pernas dobradas, um atrás do outro. Na Alemanha, quem matava os judeus eram os guardas nazistas. No Ceará, o assassino era a alimentação. Além de ser escassa, tinha péssima qualidade e às vezes podre. Fome. Era uma fome tão grande que tinha que retirar aquela pessoa que sabe que já ia morrer para enterrar lá, vivo. Quando jogava, Maria, na paviola, assim, dentro do buraco, ele gemia. Ainda estava vivo. Alguns contam que os restos de banquetes de grandes fazendas eram enviados para alimentar essas pessoas confinadas. A comida que antes era jogada aos porcos, agora fazia parte da alimentação daquela pobre gente. Entre abril de 1932 e março de 1933, foram registrados mais de 2.000 mortes em apenas um campo de concentração, na cidade de Ipu. Era possível perceber distinções na estrutura arquitetônica dos campos.
Alguns eram cercados de forma circular e outros recebiam uma conformação mais quadrangular. Entretanto, havia uma estrutura básica presente em todos: posto médico, cozinha, barbearia e casebres separados por família. Os homens e as crianças tinham os cabelos raspados. Os campos tinham banheiros comunitários e as casas eram divididas em 3 pavilhões para homens solteiros, viúvas e famílias. Lá também havia uma espécie de cadeia para os retirantes desordeiros e oficinas de olaria, carpintaria, alfaiataria, etc. Isso para não deixar os concentrados inativos, o que era, aliás, uma preocupação das autoridades. E claro, não adiantou muita coisa. Sem forças nem para se levantar, ninguém estava apto a realizar nenhum outro tipo de trabalho. Outro aspecto significativo é o nome com o qual o flagelado batizou os campos de concentração: Curral do Governo. Devido à sua vivência no mundo rural, o sertanejo sabia que o gado precisava ser encurralado para não fugir. Eles sabiam que aquilo não era ajuda, era uma prisão que tratava os seres humanos como bichos. Eles foram enganados e jogados à própria sorte. Vários retirantes eram recrutados, na verdade eram forçados a trabalhar em obras de emergência do governo, e alguns foram até enviados para lutar na Revolução Paulista de 1932. Houve casos de revolta dos retirantes contra aquele controle sufocante e a administração dos campos, mas foi tudo em vão. Como o nordestino costuma dizer, saco vazio não para em pé.